O que é que acham? Tenho de estudar e tenho que estudar. O que é que está correto? E um e outro. E têm o mesmo significado? Não. Tenho de começar este vídeo dizendo-vos que uns 20 anos atrás houve um dicionário que se chama Dicionário de Língua Portuguesa Contemporânea. Foi publicado em Lisboa e isso foi uma tentativa de usar o vocabulário cotidiano e de excluir as regras que não são usadas demais na língua moderna por várias razões. O problema é que isso foi a primeira e a última edição deste dicionário. Quer dizer que algumas coisas nunca foram aceitadas. Agora, neste dicionário, as formas ter de e ter que são mencionadas como sinónimos, enquanto todas as outras gramáticas, pelo menos que eu encontrei, fazem a diferença entre ter de e ter que. Hoje queria dar-vos alguns exemplos para que possam ver qual é a diferença e se podem ser usados como sinónimos ou têm o significado completamente diferente. Eu sou a Maria, sejam bem-vindos e vamos lá começar. Quando usamos a forma ter de, isso exprime a necessidade ou obrigação ou algo que é preciso fazer. O verbo ter, neste caso, nesta forma, é usado como um verbo auxiliar. Vamos ver alguns exemplos. Tenho de telefonar ao meu diretor. Tenho de sair mais cedo do trabalho porque vou ao médico. Tens de estar no aeroporto às 11. Então, é a tua obrigação. Tens de comprar os bilhetes para o teatro. Porque sem os bilhetes não posso entrar. Para poderes viajar e para teres dinheiro, tens de trabalhar. Temos de comer bem para nos mantermos saudáveis. Vocês têm de me ajudar, não consigo fazer isso sozinha. Tenho de ir ao ginásio mais frequentemente. Então, todas estas frases exprimem um dever ou necessidade, o que é preciso fazer. Agora vamos ver o significado da forma ter que. Nesta forma, o verbo ter não é auxiliar. E a palavra que é o pronome relativo. Significa que se refere a alguma outra coisa. E essa parte que vem depois pode ser substituída por algo, ou coisas, ou coisa, ou nada também. E agora não exprime o dever, não exprime necessidade, não exprime obrigação, mas quer dizer que há coisas para fazer. Vamos ver os exemplos. Tenho que deitar o lixo. Significa que há lixo para deitar. Eles têm que estudar. Significa há muitas coisas, há muita matéria para estudar. Tenho que escrever os relatórios. Significa que há relatórios para escrever. Tenho tanto que te contar. Significa há muitas coisas para te contar. Tenho que te escrever. Há coisas para te escrever. Agora vamos usar uma mesma frase e vamos ver como é que muda o significado só usando de ou que. Por exemplo, tenho de ler. Tenho de ler porque isso é a minha obrigação ou o meu dever. Mas quando digo tenho que ler, significa que comprei 5 livros e agora tenho 5 livros para ler. Tenho que ler. Há coisas para ler. Há coisas novas para ler. Tenho de te contar uma coisa. Significa é preciso. Mas quando digo tenho tanto que te contar, significa que aconteceram muitas coisas e eu tenho muito que te contar. Eu tenho muito para te contar. Muito para te dizer. Tens de dizer alguma coisa. Significa é preciso dizeres alguma coisa.
Não podes só ficar calado. Mas quando digo, por exemplo, tenho tanto que dizer, significa que há muitas coisas para dizer. Tens de falar sobre isso. É preciso falar sobre isso para que possamos perceber onde é que está o problema, por exemplo. Ou temos que falar, há muitas coisas de que podemos falar. Tenho de mandar os e-mails porque isso é a minha obrigação, ou tenho que mandar, significa há e-mails para mandar. O que é que acham? É difícil? Estão a perceber a diferença? Espero que este vídeo os tenha ajudado pelo menos um bocadinho. Vemo-nos amanhã. Adeus!